Como vender de verdade na sua loja virtual? Eu vou falar aqui para você 3 passos que, se você seguir exatamente o que eu falar, é impossível que você não consiga vender na sua loja virtual. Você com certeza vai conseguir vender muito na sua loja seguindo esses passos que eu vou falar aqui para você, beleza? E qual que seria o primeiro passo? É você ter uma oferta irresistível. E quando eu falo oferta irresistível, eu não estou falando de promoção, de desconto. A oferta contempla vários parâmetros. A oferta é o que você está oferecendo, o que você está ofertando para o seu cliente. E o cliente, quando ele vai comprar na internet, quando ele vai comprar na sua loja, ele vai comparar o que está sendo oferecido por você e o que está sendo oferecido por outras lojas. E quando ele vai comparar o que está sendo oferecido, ele compara vários parâmetros. Um dos parâmetros que ele compara é o preço, né? O preço é um dos principais parâmetros que o cliente vai olhar em uma oferta. E quando ele está olhando o preço, tem 2 pontos principais. O primeiro é se aquele preço é competitivo. Se você vende um produto que o preço ele é competitivo, é um preço bem atrativo, isso é um ponto positivo. Isso deixa a sua oferta mais forte. Mas pode acontecer de você não ter um preço competitivo, do seu preço ele ser mais caro, você não conseguir ter um preço tão bom porque o seu produto é diferenciado, o seu produto ele não consegue ser tão barato quanto a concorrência porque o seu produto ele tem mais qualidade. E o cliente ele leva em consideração isso também. Claro que vão ter clientes que eles querem comprar o preço mais barato independente da qualidade, tem esse público. Mas se você está posicionado para um público que preza a qualidade, mesmo que ele pague mais caro, você vai ter que ter um posicionamento e um diferencial que justifique o seu preço mais caro. Então tem 2 pontos aqui na questão do preço na oferta. Ou você tem um preço competitivo, um preço muito atrativo, que ele seja ali bem competitivo em relação à sua concorrência, né? Ou se você não consegue ter esse preço, se o preço ele realmente for maior que a concorrência, você tem que justificar o porquê que ele é maior. Você tem que se posicionar no mercado, mostrando quais são os diferenciais do seu produto que fazem com que o seu preço seja maior. E essa justificativa, falar do porquê o seu produto é mais caro, ela tem que ser explícita. A pessoa, quando ela entra no produto, ela tem que perceber o porquê o seu produto é mais caro. Aquela justificativa, ela tem que estar clara, muito explícita, para o cliente entender por que aquele produto tem um preço maior do que a concorrência. Então, quando você tem um preço que não é o mais competitivo, você tem que ter um diferencial, você tem que se posicionar como um produto de mais qualidade e mostrar o porquê o seu produto tem mais qualidade, deixar isso explícito para que o cliente entenda, né? Para que você justifique para o cliente aquilo. Se você tiver um preço maior, mas não conseguir justificar o porquê o seu preço é maior, o seu produto não ter justificativas para custar mais, o cliente não vai comprar. Agora, quando você tem um produto que ele custa mais que a concorrência e ele está justificado porque custa mais, você conseguiu mostrar para a pessoa e a pessoa valoriza aquilo que está mostrando, porque a pessoa ela tem que entender e perceber que o que você está falando, que o seu produto tem de qualidade diferencial que faça com que ele custe mais, ela valorize aqueles pontos, ela valoriza aqueles aspectos. Uma vez que você justificou, deixou isso claro, você deixou isso explícito e a pessoa deu valor para aquilo, a pessoa realmente quer aquilo para ela, isso faz com que a sua oferta fique competitiva nessa questão do preço. Então, não necessariamente você vai conseguir vender só quando você tem um preço mais barato ou o melhor preço. Você também consegue vender muito bem na internet quando você tem um posicionamento, um diferencial que seja justificado, né? Quando o seu preço também ele não é o mais barato, quando o seu preço ele é mais caro que a sua concorrência, beleza? Então o preço é um fator que o cliente ele vai levar em consideração quando ele está analisando a oferta da loja A e a oferta da loja B. Um segundo parâmetro que o cliente vai levar em consideração é o frete. E aí tanto a questão do custo quanto a questão do prazo. Então, por mais que o seu produto seja um preço bom, um preço competitivo, um preço barato ali, ou que seja um preço que seja justificável com a qualidade, se o seu frete for muito caro ou se o seu frete for muito demorado, pode ser que o cliente não compre de você, porque a sua oferta não está tão irresistível assim. O frete está muito caro, o valor do frete não está compensando pelo valor do produto, ou o frete vai demorar demais, eu não quero esperar tanto tempo. Então o frete ele também é um fator decisório na questão se o cliente compra na loja A ou na loja B. Então você ter o melhor frete possível, o frete mais barato ou o frete mais rápido, faz com que a sua oferta como um todo fique mais competitiva também. Inclusive tem uma outra aula aqui no canal onde eu falo como você faz para dar frete grátis para o seu cliente da melhor forma possível, como você faz o cálculo da forma certa para você conseguir colocar o valor do frete na precificação do seu produto e dessa forma dar frete grátis para o seu cliente. Se você quiser ter acesso a essa aula, deixa um comentário aqui, aula frete grátis, que eu mando para você a aula, beleza? Um terceiro parâmetro aqui que compõe a oferta é as condições de pagamento. Então, quando o cliente está comparando a oferta da loja A com a da loja B, ele olhou o preço, ele olhou a questão do frete e ele vai olhar as condições de pagamento. Se o produto que ele está comprando, ele quiser parcelar em mais vezes sem juros e você não oferecer isso para ele, pode ser que ele prefira comprar numa outra loja que o preço não é o melhor preço ou o preço não é o preço que ele estava disposto a pagar, mas como essa outra loja parcela em mais vezes sem juros, no final das contas, ele vai preferir comprar nessa outra loja. Porque se ele comprar na sua loja, que não parcela em muitas vezes sem juros, e ele for olhar ali quanto vai dar o preço total, ele parcelando com juros, vai sair mais caro a compra do que se ele comprar nessa outra loja que está parcelando sem juros. Então, as condições de pagamento ou que tipo de cartão que você aceita,
aceita, né? Pode ser que você não aceite uma bandeira de cartão que o cliente queira pagar e ele não vai comprar porque você não aceita aquela bandeira. Então, você ter todas as formas de pagamento e as melhores condições de pagamento vão deixar a sua oferta mais atrativa ali. E um próximo ponto aqui é a apresentação do seu produto. A maneira como você está apresentando o seu produto, que você está ofertando, que você está oferecendo o seu produto, conta na oferta. Preço, frete, custo, né, e prazo, condições de pagamento e a maneira como eu estou apresentando. As fotos do produto, a descrição, ficha técnica, os benefícios, as vantagens, o vídeo de apresentação, o vídeo review do produto. Se a sua apresentação for uma apresentação pobre, ou seja, com poucas informações, uma ou duas fotos, uma descrição curtinha ali de 3 linhas, que não fale tanta coisa, é uma apresentação que não convence ninguém. É uma apresentação que não tem gatilhos mentais, que não tem gatilhos emocionais e dificilmente você vai conseguir ter sucesso vendendo um produto assim. Você precisa ter uma apresentação completa, né, um cadastro estrela ali com todas as fotos necessárias, com uma descrição completa, com vídeo de apresentação, não, um vídeo review. Então tudo isso vai fazer com que a sua oferta fique melhor, mais competitiva, fique uma oferta irresistível. Quando você tem todos esses parâmetros somados, você vai conseguir ter uma oferta irresistível, uma oferta que realmente vai atrair aquele cliente, uma oferta que realmente vai fazer com que o cliente queira comprar o seu produto, né? Inclusive tudo que eu tô falando aqui, no nosso curso completo, o e-commerce do zero ao topo, a gente tem passo a passo detalhado tudo que você tem que fazer na prática, desde começar a sua loja do zero, como formatar a sua oferta, como divulgar, como fazer as ações de marketing, como fazer anúncio, como fazer tráfego pago, tudo que você precisa tem no nosso curso completo, o e-commerce do zero ao topo. Se você quiser conhecer mais sobre o curso, tem aqui na descrição o link para você acessar o nosso site e também fixado no primeiro comentário aqui, beleza? Bom, então você tem que ter uma oferta irresistível com tudo que eu falei aqui para que você consiga realmente vender de verdade na sua loja virtual, para que você consiga realmente vender muito na internet, né, no e-commerce. E essa oferta ela tem que estar disponível em algum canal de vendas, em algum canal que a pessoa consiga acessar e comprar o seu produto. Por exemplo, o canal de vendas pode ser a sua loja virtual, o canal de vendas pode ser algum marketplace. Então a sua oferta irresistível ela tem que estar disponível em um canal de vendas para que as pessoas consigam comprar, beleza? Aí o passo 2 você precisa ter o TMC. E o que seria, né, o TMC? É o tráfego mínimo de conversão. Você tem que atrair um número mínimo de pessoas todos os dias para olhar a sua oferta, para visualizar a sua oferta. Então de nada adianta eu ter uma oferta irresistível se eu não tenho pessoas suficientes chegando na minha loja e vendo aquela minha oferta. Eu tenho que ter um número mínimo de pessoas para que eu consiga converter. Então se eu estiver tendo, por exemplo, 10 visitas, 20 visitas por dia na minha loja, eu não vou conseguir vender. Não adianta você ficar com a expectativa de vender na sua loja se você não está tendo tráfego suficiente de pessoas, se você não está tendo um tráfego mínimo que possibilite a conversão de vendas na sua loja. E qual que seria um número mínimo ali de pessoas visitando a minha loja todos os dias para que eu consiga vender de verdade? Não tem um número tabelado, ó, a partir de tantas visitas é certeza que você vai vender. Esse número não existe. Porém, a partir ali de 200 visitas por dia, 300 visitas por dia, você já consegue vender com frequência, você já consegue ter mais previsibilidade de vendas, você já consegue vender todo dia na sua loja, desde que você tenha uma oferta irresistível. Também de nada adianta eu atrair tráfego para minha loja se a minha oferta não for irresistível. A minha oferta sendo irresistível e eu atraindo um número mínimo de pessoas todos os dias na minha loja, eu vou conseguir vender. Então, mais ou menos ali 200, 300 visitas por dia é um tráfego mínimo necessário para conversão. Dá para vender com 100 visitas por dia? Sim, tem lojas que tem um público mais qualificado que elas conseguem ali com 100 visitas por dia já vender bem. Tem lojas que com 80 visitas já conseguem vender bem. Porém, o número ali que eu coloco na média, independente do nicho, é de 200 a 300 visitas por dia para que você consiga garantir que você vá vender todos os dias com a sua loja. Mas além desse número mínimo de visitas, né, que você tem que ter todos os dias na sua loja para que você consiga vender, você tem que entender a qualificação do seu público. O seu público que está chegando na loja, as visitas que você está atraindo, tem que ser uma visita qualificada, não pode ser pessoas curiosas. Ah, eu tô atraindo um monte de visitas aqui, 200 visitas por dia, mas é um monte de curiosos. São pessoas que elas entraram aqui no produto só por curiosidade, mas elas não têm interesse em comprar. Dessa forma não vai adiantar nada. Você pode ter 1000 visitas por dia de pessoas desqualificadas que você não vai conseguir vender. Como eu falei, também se você não tiver uma oferta irresistível, você pode estar atraindo 1000 pessoas por dia que você não vai conseguir vender também se a sua oferta não for irresistível. Então, só vai conseguir ter sucesso nas vendas se você tiver uma oferta irresistível e um número mínimo suficiente de pessoas visitando a sua loja todos os dias para daí você conseguir vender. E o seu público tem que ser qualificado, tá? E uma das formas para você qualificar o seu público, né, para que as pessoas que visitem a sua loja seja qualificada, é o criativo que você está usando para divulgar o seu produto. Criativo é o nome que a gente dá para a imagem ou para o vídeo que está sendo divulgado para atrair tráfego. Então, por exemplo, estou fazendo anúncio, estou fazendo campanha de tráfego pago, né? Estou pagando para anunciar no Instagram, no Facebook, no TikTok ou em qualquer outra plataforma. Quando eu estou anunciando, fazendo tráfego pago, eu estou divulgando uma imagem ou eu estou divulgando um vídeo, por exemplo. Esse vídeo ou essa imagem a gente chama de criativo. Esse criativo, ele é responsável por filtrar a qualificação do seu público. Nessas plataformas, você consegue direcionar o seu anúncio, por exemplo, vou direcionar para homem, para mulher, para pessoas de 35 a 45
25 anos, para pessoas de 20 a 40 anos. Tudo isso você consegue segmentar quando você está fazendo anúncio de tráfego pago, né? A plataforma te possibilita fazer a segmentação de anúncio. Isso é importante, é necessário para que você atraia um público qualificado. Mas isso não é suficiente. Se o seu criativo não for um criativo ideal, mesmo que você segmentou a questão da idade, do gênero, do gosto das pessoas, mesmo assim, se seu criativo não for bom o suficiente, você vai atrair pessoas que são curiosas, não são pessoas que são realmente interessadas no seu produto. Então, ter o criativo, o vídeo certo, a imagem certa para atrair pessoas que realmente têm interesse no produto é fundamental. Um dos testes que a gente faz, né, que vários alunos nossos fazem, inclusive várias mentorias individuais que a gente faz também, fazem esse teste e dá resultado, é você ter anúncios, por exemplo, que você coloque o preço do produto já no anúncio e outros anúncios que você não coloque o preço, para você conseguir medir a qualificação do público, porque muitas vezes, dependendo do seu nicho, dependendo do produto que você vende, se você não colocar o preço no anúncio, você vai atrair muito curioso. Vão ter muitas pessoas que vão clicar no seu anúncio porque elas não viram o preço, elas não sabem quanto custa, e quando elas chegarem na sua página, elas vão ver o preço e elas vão sair porque não é o preço que elas estão dispostas a pagar. Então você tem que testar, você tem que ter criativos que falem o preço, você tem que ter criativos que não falem o preço, para você medir ali a qualificação dos anúncios, o resultado de cada anúncio, né? Quanto que cada criativo desse, quanto que cada anúncio vai converter de fato na sua loja, para daí sim você entender qual dos criativos está atraindo um público mais qualificado para sua loja. Então, além de eu ter um tráfego mínimo de conversão, ou seja, o número mínimo diário de pessoas visitando a minha loja, essas pessoas elas têm que ser qualificadas para comprar o meu produto, e eu consigo qualificar as pessoas com o meu criativo, né? A maneira como eu estou anunciando, a maneira como eu estou apresentando o meu produto diz muito do tipo de pessoa que eu vou atrair para visualizar o meu produto, diz muito do tipo de pessoa que eu vou atrair para visitar a minha loja, beleza? E um segundo ponto aqui também é que você tem que ter múltiplas fontes de tráfego. Eu tenho que atrair um número mínimo de pessoas todos os dias para minha loja, mas não é recomendado que eu atraia as pessoas de uma única fonte de tráfego. Eu vou atrair as pessoas, todas elas vindas do Google. Eu faço anúncio no Google, por exemplo, e todo mundo que for visitar minha loja vão ser pessoas que estão vindo dos anúncios do Google. Você pode fazer isso, mas o ideal é que, além de você fazer ações no Google, você faça ações em outros locais também, para que você tenha múltiplas fontes de tráfego, porque você não sabe quais das fontes de tráfego vai te trazer melhores resultados, quais das fontes de tráfego vai te trazer um público mais qualificado, quais das fontes de tráfego vai te gerar mais vendas. Então, quando você tem múltiplas fontes de tráfego, você dilui aquela meta inicial de visitas diárias. Por exemplo, eu quero ter 200 visitas por dia na minha loja. Dessas 200, eu vou ter 50 vindas do Google, 50 vindas do Facebook, 50 vindas do Instagram, 50 vindas do TikTok e por aí vai. Quando eu diluo, eu tenho visitas vindas de várias fontes de tráfego, eu consigo, na somatória, atingir a minha meta de visitas mínimas diárias e, dessa forma, né, garantir que eu consiga vender com frequência, vender todos os dias. E nas fontes de tráfego, né, eu posso citar aqui as mais conhecidas: Instagram, Facebook, TikTok, o Pinterest, YouTube, o Google. E aí no Google a gente tem a rede de pesquisa, a gente tem o Google Shopping, a gente tem o Google a rede display, tráfego de recomendação, que é quando os seus próprios clientes estão recomendando você, você faz alguma ação, né, de marketing de recomendação para os seus clientes recomendarem você em troca de um benefício. Você faz um incentivo para que quando eles recomendem, eles ganhem alguma coisa em troca. Recomendação de influencers, você fazer ações com influencers para que os influencers recomendem o seu produto, para que os influencers recomendem a sua loja. Divulgação com e-mail marketing, tráfego direto, entre outras fontes. Tem várias formas de você atrair tráfego para sua loja, de você atrair visitas para sua loja. A ideia, né, o ideal é que você consiga ter múltiplas fontes para que você tenha tráfego vindo de várias fontes diferentes e dessa forma você consiga somar ali e ter o seu tráfego mínimo diário de conversão. Inclusive no nosso curso completo, né, no e-commerce do zero ao topo, a gente fala aqui das principais fontes de tráfego, como que você faz, quais são as estratégias ideais para cada fonte de tráfego para que você consiga ali ter o maior número de vendas possível todos os dias na sua loja virtual, beleza? E aí, por último aqui, o terceiro passo, né, então até agora a gente falou que o primeiro passo é eu tenho que ter uma oferta irresistível. A minha oferta, ela tem que ser irresistível para as pessoas que chegarem e visualizarem a oferta, elas realmente se sentirem atraídas, elas realmente desejarem comprar o meu produto. Porém, não adianta eu ter uma oferta irresistível se eu não levar pessoas para visualizar essa oferta. Se eu não tiver um número mínimo de pessoas visualizando a minha oferta diariamente, eu não vou conseguir vender. Se só tiver 10 pessoas por dia vendo a minha oferta, eu não vou conseguir vender por mais que ela seja irresistível. Eu só tenho 30 pessoas por dia visualizando a minha oferta, eu também não vou conseguir vender. Então, além de ter oferta irresistível, eu tenho que ter um tráfego mínimo de pessoas para que eu consiga converter em vendas. E esse tráfego tem que ser de pessoas qualificadas. Eu tenho que qualificar as pessoas que estão vendo para não atrair curiosos. E o ideal é que eu dilua, né, esse número de visitas mínimo diário em várias fontes de tráfego para que na soma eu consiga ter o meu objetivo alcançado. E aí, por último, o terceiro passo é que eu consiga ter autoridade. As pessoas, elas só compram na internet de quem elas confiam. Então, por mais que você tenha uma oferta irresistível, por mais que você está tendo tráfego suficiente, um tráfego mínimo diário para visualizar a sua oferta, se as pessoas não confiarem na sua loja, elas não vão comprar. A oferta é boa, a oferta é irresistível, tá chegando 200, tá chegando
chegando 300 visitas por dia visualizando essa oferta, mas as pessoas não vão comprar se você não transmitir confiança, se você não transmitir autoridade. E aí, para você transmitir autoridade, tem alguns pontos que são fundamentais. Por exemplo, o layout da sua loja, né? Você tem que ter um layout profissional, um layout que a pessoa, quando ela entre na sua loja, ela não fique desconfiada que aquela loja lá é estranha, que aquela loja é amadora. Já deve ter acontecido com você de navegar em alguns sites, de navegar em algumas lojas, quando o layout ele é estranho, o layout não é bonito, você fica desconfiado. Você fala assim, bom, será que essa loja é confiável, né? Você não gostou, visualmente não é atrativo, visualmente te causa uma desconfiança. Então o layout ele tem que ser um layout profissional. Hoje, a maioria das plataformas de loja virtual que você contratar, elas têm vários templates, vários modelos de layout profissionais. Você deve usar um desses modelos para que a sua loja tenha um visual, tenha uma aparência profissional que não transmita desconfiança na pessoa, né? O layout, ele tem que transmitir confiança, credibilidade, e esse é um ponto que a pessoa, quando ela entra na sua loja, é a primeira impressão que ela vai ter ali. Um segundo ponto na autoridade é que você tem a presença digital, ou seja, a pessoa ela entrou na sua loja, você tem lá uma oferta irresistível, ela gostou do produto, é aquilo que ela quer, porém ela vai pesquisar você no Google, porque ela não te conhece, ela tá te conhecendo agora pela primeira vez. E aí, antes dela comprar, a maioria das pessoas faz o quê? Ela vai no Google e pesquisa o nome da sua loja para saber aonde mais você está presente. Ela quer saber o que estão falando da sua loja. E aí, se você não tiver presença digital, se você não tiver mais local nenhum, a pessoa ela vai ficar desconfiada, ela vai ficar insegura em comprar de você. Ela pesquisou no Google e você não aparece em nada, você não tem rede social, você não está ativo em mais nenhum local, a pessoa vai ficar muito insegura em comprar na sua loja. Então você tem que ter presença digital. Você tem que estar presente, por exemplo, no Instagram, você tem que estar presente no TikTok, você tem que estar presente nas redes sociais e não adianta só estar presente, né? Você tem que estar presente e ativo nessas redes sociais e aí você tem que estar produzindo conteúdo que ajude, né? Conteúdo que realmente mostre que você é autoridade naquele assunto, mostre que você é um especialista naquele assunto. Então nas redes sociais, além de divulgar o conteúdo do produto, né? O conteúdo de venda do produto, você também tem que ter conteúdo com dicas, conteúdo de informação, conteúdo que gere valor para sua audiência, para que ela perceba que você é autoridade, né? Especialista naquele assunto. Isso vai gerar credibilidade. Então quando você tem frequência de postagem, a pessoa ela pesquisou no Google, ela viu que você tem um perfil no Instagram, ela acessou o seu Instagram. Por mais que seu Instagram seja pequeno, estou começando agora, tem poucos seguidores, mas na hora que ela vê que você tem postagens constantes, que você está postando com frequência ali, que tem postagens recentes, ela fica mais confortável em saber que a loja está ativa. Agora, se ela entrou no seu Instagram, faz, sei lá, 6 meses que você não posta, 1 ano que você não posta, a pessoa vai falar, ué, será que essa loja está funcionando? Será que essa loja está ativa? Faz mais de 1 ano que eles não postam nada? Vai gerar desconfiança. Então não adianta só ter o perfil, não adianta só estar presente na rede social. Você tem que estar presente e ativo nas redes sociais para você conseguir transmitir credibilidade e confiança nas pessoas. Além da presença digital, é importante que na sua loja você tenha os atributos de segurança visíveis, né? Você na sua loja tem que ter aquele cadeadinho, que é o HTTPS, para criptografar as informações que vão ser trafegadas na sua loja. Hoje, todas as plataformas do mercado, elas têm o HTTPS, né? O cadeadinho ali de criptografia de dados, e você só vai conseguir colocar a sua loja no ar, ativar a sua loja no ar nessas plataformas, quando o seu cadeado estiver habilitado, né? Quando o HTTPS estiver ativo. E aí você precisa, além de ter o HTTPS, porque isso você vai ter, né, é obrigatório que você tenha, você tem que mostrar que você é seguro. Então lá no rodapé você tem que ter o selo do certificado de segurança que você está usando, porque muitas pessoas, elas vão ver lá que tem o cadeadinho, mas elas vão olhar no rodapé, tá, qual que é o certificado, qual que é o selo de segurança que essa loja usa, para saber se eu confio ou não na loja. Porque algumas pessoas, só o fato delas olharem o cadeadinho já vai ser suficiente, elas sabem que a loja está trafegando com criptografia de dados, mas algumas pessoas, elas querem ver o selo. Olhar o cadeado não é suficiente para elas querem saber se tem um selo ali no rodapé. O selo no rodapé vai deixar ela mais tranquila, então você precisa mostrar que sua loja é segura. Não adianta a sua loja ser segura, você tem que mostrar que ela é segura através, por exemplo, né, desses selos, né, de certificados no rodapé, tá? Um próximo ponto aqui de autoridade são os depoimentos e avaliações. Quando você está começando agora, comecei minha loja, ainda não tem depoimentos. Ok, se você não tem depoimentos, você não vai mostrar. Porém, desde a primeira venda que você fizer, você tem que ter uma ação proativa para coletar esses depoimentos. Então, você ter consciência que depoimentos e avaliações é importante, é o primeiro passo para que você consiga coletar os depoimentos. Fiz a primeira venda na minha loja, já entre em contato com essa pessoa, pergunta o que ela achou do produto, se ela ficou satisfeita, para ela deixar ali um comentário, um depoimento, para você conseguir usar esse depoimento, né? Não são todas as pessoas que vão deixar depoimento, não são todas as pessoas que vão avaliar, mas você precisa ter uma ação proativa, você não tem que esperar o cliente mandar isso de livre e espontânea vontade, você precisa ir atrás disso, você precisa conversar com o cliente e perguntar para ele o que ele achou do produto, e aí algumas pessoas vão deixar um depoimento, algumas pessoas vão avaliar os produtos, e aí você vai somando, você vai acumulando depoimentos e avaliações, e isso vai ajudando você a ter mais credibilidade, isso vai ajudando você a ter mais autoridade na sua loja virtual. Esses depoimentos você vai colocar na sua loja, esses depoimentos você vai compartilhar nas suas redes sociais, então você vai conseguir, através dos depoimentos e avaliações, aumentar a sua autoridade, aumentar a sua credibilidade, entre outros pontos necessários, né? São vários pontos que você consegue aumentar a sua autoridade, aqui eu citei alguns dos principais, mas o ponto é, se você não tiver autoridade, mesmo que você tenha uma oferta irresistível, mesmo que você tenha um número de tráfego suficiente de pessoas visitando você todos os dias, você não vai conseguir vender. Agora, quando você tem uma oferta irresistível, com tudo que eu falei, com todos aqueles parâmetros que eu falei, quando você tem um número mínimo de pessoas
pessoas visitando a sua loja todos os dias, de pessoas qualificadas, vindas de várias fontes de tráfego diferentes, e você tem uma autoridade, é impossível você não conseguir vender com a sua loja. É impossível você não conseguir ter resultados com a sua loja virtual. Todas as pessoas que têm resultado, todos os nossos alunos que têm resultados, todas as mentorias individuais que a gente tem que vendem muito, elas seguem exatamente esses 3 passos. Esses 3 passos, eles são fundamentais e eles garantem que você consiga ter sucesso vendendo no e-commerce, vendendo com a sua loja virtual, beleza? Bom, se esse vídeo foi útil para você, se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.